Bom dia. Depois do Lixu, né, como tem no ensinamento de Meisama, né, bem e do mal fica mais nítido. Começa o julgamento do mundo material. É como se fosse Deus aparecendo mais nitidamente, julgar bem e do mal. Porque do jeito que está misturado, tanto bem e do mal, impossível construir o reino de Deus. Né? Então, em primeiro lugar, ele faz separar. E escolher pessoa que serve, né? E por isso, como o Meisama fala, né? Vai diminuir muito a humanidade. Tem gente que fala 3% sobra, tem uns que 30%. Porque senão não dá para começar nada, coisa boa. Entendeu? Isso é partir do lixo de todos os anos, ficando mais nítido, né? Então eu acho que para ser o escolhido, acho que tem que mudar, né, nosso interior, né? Também observar as pessoas, o que é bom, o que é ruim, né? Como tem aqui. Justamente esse salmo de hoje é isso, né? Quem não conhece a Deus, pratica boas ações, visando simplesmente a satisfação do próprio ego. Aparentemente, pessoa dedicando, né, servindo a Deus. Pessoa acha, né, puxa, fulano está dedicando muito, né? Mas não pode ser aparente. Muitas vezes não acredita a Deus, não está dedicando a Deus, dedicando perante os homens, para mostrar, para receber o elogio dos outros, né? Puxa, fulano é maravilhoso, né? Entendeu? Isso é para quê? Próprio ego. Ego fica forte, né? Eu sou assim. Não tem humildade, não tem espírito verdadeiro de dedicar a Deus, porque não conhece Deus, nem acredita. Não acredita a Deus. Entendeu? Esse é o princípio, né? Então, sempre estou falando. Tem gente que fala, eu dediquei 20 anos, 30 anos na igreja, entendeu? Todo dia dedicava. E não melhora as coisas. Né? Final da vida é muito infeliz, fica doente, fica no hospital, morre de um jeito trágico, né? Família também não prospera. E reclamando, né? Puxa, eu dediquei 20 anos, cobrando a Deus, né? Meisama, né? Puxa, Meisama abandonou. Outro dia tinha gente falando. Chega até falar, Deus e não correspondeu, né, para a dedicação. Tem gente que falou, Meisama traiu. Como é que pode? Né? Porque não dedicou a Deus, dedicou para si, fica mais importante, entendeu? Dentro da igreja, perante a sociedade. Eu sou ministro, né? Eu sou dedicante, né? Então, não adiantou nada. Pelo contrário, né? Por isso, esta parte é muito importante, né? Então, consequência da felicidade e infelicidade da gente é só isso. A gente não dá para ver. Fundo do coração dos outros, ninguém sabe quem é realmente, né?
Pessoa boa, pessoa ruim, pessoa que tem macotó, não tem macotó, não dá para saber, só Deus que sabe. Então não adianta contar isso aí, né? Tem gente que aparentemente é pessoa ruim, mas muitas vezes Deus gosta, pois corresponde sinceridade, né? E Deus gosta. Não importa a pessoa fala mal, não importa nem um pouco. Mas tem gente que importa muito, entendeu? Se fica chateado porque dedicando a pessoa falando mal, né? É dediste. É teste isso aí, né? Prova, né? Então, esse também. Aqui é uma coisa mais rigorosa, né? Tenha cuidado, assim mesmo falando para todas as pessoas, todos os membros. Você tem que cuidar. Por quê? Nunca abre o coração. A pessoa que costuma sussurrar junto ao teu ouvido. Porque se você não cuida, né, deixar a pessoa fazer fofoca, contar o mal dos outros, né, coisa negativa, colocando perto do ouvido, entra o negativo. Por isso, nesse caso, tem que fechar o coração, não deixe abrir. Entendeu? É uma coisa interessante. Entrando, você não sabe. Tem gente que tem um pouquinho mais sensibilidade, né? É como o espírita fala, mediunidade, né? Tem gente, né? Então, tem muita mudança muito grande, alto e baixo. Está alto, né? Agradecendo a Deus, cheio de gratidão, tem muita fé. De repente cai no inferno. Por quê? Ouviu, deixou ouvido. Não pode. Descartar. Se a pessoa querendo contar algo, fofocar alguma coisa, já deixa, afastar. Porque está errado. Mesmo que justifica, né? Mesmo que tenha razão, negativo. É muito difícil, hein? Porque a sociedade está composto em torno de fofoca. Você olha a televisão, internet, todo mundo falando fofoca. E tem gente que gosta de entrar. Se não tem, sente falta. Alguém fala mal de alguém, mal da sociedade. Engraçado, né? O mundo está em torno disso aí. Até agora, eu vi pouca gente. Como se fosse uma pessoa entre 10 mil ou 100 mil que não dá ouvido. É impressionante. Tem gente boa, viu? Mas é muito raro. Tem gente que não ouve, afasta. Alguém começa a contar, já sai de onde? Nunca mais conversa com essa pessoa. Tem gente assim, bem decidido, né? Sabe, porque tem tanta coisa importante. Por que você fica preso nas coisas pequenas, né? Minha mãe ficava indignado, essa pessoa. Indignado. Como é que a pessoa tão pequena, né? Deus está querendo construir o reino de Deus. Você pegando as coisas pequenas, que não tem sentido nenhuma. Né? Por isso, tenham cuidado. Mesmo que fala, você tem que cuidar. Avisa, né? Avisa. Porque se você abre, entra negativo. Com certeza. Assim mira. O ser humano é assim. Tem esta fraqueza, né? Fica chateado, lembrando bem, dia inteiro, alguém falou alguma coisa mal, negativo. Não precisava falar, mas contou. A pessoa interessou, ouviu, já entrou dentro do coração. Entendeu? O ser humano já tem ensinamento que fala.
Se você deixa, negativo entra dentro do coração, faz ninho, perigo, hein? Faz ninho, nasce criança, nasce bebê, demônio dentro do coração. Aí cresce, aí não tem mais jeito, não tem mais jeito. Porque deixou formar ninho dentro do coração. Né? O coração está péssimo, né? Por isso a gente tem que cuidar. O que a gente interessa, né? As coisas boas, as coisas ruins, né? Isso, quem está no caminho de Deus, né? É ponto mais importante para cuidar, né? Disseminando o bem como verdadeira alegria. Brechas não haverá, negativo não chegará. Quando a gente está triste, entendeu? Quando o coração não está bem, infeliz, aberto para entrar negativo. Se a pessoa está sempre alegre, não tem como entrar. Não tem como entrar. Nem aproxima, né? Mas se está a pessoa triste por algum motivo, pode ser da família, entendeu? Ou dos amigos, insatisfeito. Quer dizer, não tem Deus no coração, né? Pelo contrário, negativo está dentro do coração, né? Então, cria negatividade dentro da gente, entendeu? Portanto, tem que estar o bem como verdadeira alegria. Se não está alegre, alguma coisa está errada, triste. Isso é óbvio. Pessoa triste já vai no lugar triste, né? É verdadeiramente inferno, né? Portanto, isso tem que observar sempre. Está alegre, agradecendo a Deus, tudo que Deus dá, louvando a presença de Deus, isso é verdadeiro, né? Se não tem, não tem jeito, não tem salvação, entendeu? Mesmo que Deus queira salvar, não tem. A pessoa quer voltar para o inferno, inferno cheio de fofoca, mundo escuro, toda negatividade. Um falando mal dos outros. Incrível, né? É coisa tão simples, né? Mas esse ponto é, eu acho que, ponto fundamental. Sempre lembrando, né? Refletindo, corrigindo, né? Senão não dá para construir nada, né? Porque na verdade isso é bem rígido, né? Bem justo, né? É parte principal. Se perder isso, a gente perde. Não. Que tá, no japonês está falando, mimi chikaku, perto do ouvido. Perto do ouvido. A pessoa entende pouco espiritualmente, fala, isso é farange, né? Farange que fala perto do ouvido. Entendeu? Espírito. Tem gente que tem muito farange. Tem muito farange. Dezenas, centenas de farange em volta da pessoa. Porque gosta. Então fala um monte de coisa no ouvido. Né? Ou vê as coisas. Enxerga, né?
Por isso, não é mundo material, pior é mundo espiritual, mundo invisível. Né? Por isso tem que cuidar. Ouve alguma coisa, vem pensamento, a gente tem que cortar. Não aceita. Queria falar, mas não fala. Entendeu? Queria contar as coisas negativas que você viu, mas não conta. Né? Pelo contrário, tem que contar as coisas boas, procurar as coisas boas, né? Dar alegria, né, nas pessoas, né? Em vez de ficar triste, né? Então, falando de assim, se a pessoa fica triste, fica contente. Pelo contrário, negativo, né? Se a pessoa fica alegre, não fica contente. Fazer infeliz é o maior desejo deles. A pessoa fica chateada, aí gosta. Entendeu? Puxar para o inferno. Outra para puxar para o céu, né? Mundo das alegrias, né? Mundo das felizes, né? Então, isso quem escolhe é ser humano, não é Deus. Deus deu opção e você pode escolher bem e do mal. Aí tem grandeza do ser humano. Né? Porque a pessoa escolheu o lado bom, em vez de praticar atos negativos, falar as coisas ruins, falando bem, aí acrescenta ponto, né? Virtude, né? Aí cresce, porque escolheu o lado bom, descartou o lado negativo, né? Por isso, o ser humano é muito difícil, não é para Deus também não é fácil, porque Deus deu essa liberdade. Então, uma coisa interessante, né? Menção falava, para pensar, até pensar é liberdade, pode pensar qualquer coisa. Porque não tem jeito. Pensamento vem em forma negativa, forma positiva. Atravessa a nossa cabeça, né? Qualquer um. Se não passa, não é ser humano. Vem duas coisas. Entendeu? Passa. Só que a gente tem que saber escolher. Descartar negativo, optar virtude. Precisa esta coragem, né? Por isso eu acho que não é tão difícil. Onde a gente mora, onde vocês moram, tem que ver pessoa que está junto, está alegre ou não está alegre. Se a gente está bem, os outros sentiriam essa alegria, né? Tem vontade para rezar, né? Vontade de praticar virtude, né? Procurando, entendeu? Rezar a Deus. Mas quando a mente é mal, reúne esse tipo de pessoa. Tudo fofoqueiro, o dia inteiro fofocando. E gosta. Porque isso é próprio ambiente do inferno. Você vai no inferno, o que tem lá? Terrível. Mas tem gente que gosta, tem espírito que gosta, não quer sair não. Isso sempre falo. Céu não é um lugar tão boa para viver. Ou não vai sentir bem. Muitos espíritos preferem inferno do que céu, porque é mais divertido. Para essa pessoa é muito bom, né? Rindo, dando risada, entendeu? Gostando as pessoas infelizes, criar mais infelicidade, mundo imundo, tão sujo que gosta. Mas se você vê mundo tão limpo, ordem, não é tão boa, porque dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho. Cheio de poeira é mais fácil, né? Desarrumado, né? Mas se você mundo que bem arrumado, bem limpo, não é tão fácil. Precisa muito trabalho, né? Então, essa dá diferença do céu e do inferno.
Então, muito espírito gosta de viver inferno, muito divertido. Tem muita diversão, que mostra realidade. Todo tipo de novela é isso, né? As pessoas gostam, não deixam de assistir, né? Tem gente que diariamente assiste. Se tirar, fica bravo, porque aquele ambiente, né? Gosta, né? Aí aumenta a audiência, né? Quer dizer, mundo infernal tem muita audiência. Mundo divino, não, eu não quero isso aí, né? Não quer. Entendeu? Engraçado, né? Assim é, né? Então, sempre olhando isso aí, não é importante os outros, a gente que tem que estar, né? É. Importante é colocar como questão da gente, diariamente, pouco a pouco, mudando, né? Mudando gosto, né? Gosta, coisa mais limpo,